Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para você que é QA. Se você está começando na área de QA e tem objetivos aí de crescer na carreira, se você quer se adequar às exigências do mercado, quer aprender automação de testes, quer evoluir na carreira como QA, quer ganhar mais, quer ter oportunidades para trabalhar em diversos projetos, até mesmo projetos de fora, o inglês é extremamente importante. E hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, da minha experiência com o inglês, que nem sempre foi das melhores, né? Então tem algumas histórias bacanas aí para compartilhar com vocês sobre o inglês. Depois eu vou falar um pouco sobre a importância do inglês, tanto para estudo do nosso mercado, né, de testes, tanto da parte de ferramentas, quanto da parte de conteúdo. Depois a gente vai falar um pouco sobre o mercado, né, como que está o mercado hoje, como o mercado valoriza os QAs e profissionais que sabem inglês. Vocês até já devem imaginar um pouco disso, né? Como o trabalho evoluiu muito para ser de forma remota, a quantidade de vagas para trabalhar para o exterior aumentou muito, mas a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do vídeo de hoje. E no final eu vou falar sobre os principais desafios que a galera normalmente tem para aprender inglês. Então a gente vai falar ali sobre, por exemplo, se você sabe inglês, mas é inseguro, a gente vai falar sobre isso, porque eu já passei por isso também. Se você é zero em inglês e não faz nem ideia de onde começar, a gente vai falar sobre isso também. E se vocês estão com outros desafios relacionados a aprender inglês e aplicar isso no dia a dia de trabalho, lembrando que aqui o foco não é o inglês, né? O foco é a carreira de vocês como QAs e ajudar vocês a conseguir uma oportunidade bacana com a automação de testes. Então, se vocês têm dificuldades relacionadas ao inglês e que acaba impactando nesse objetivo de vocês, compartilhem aqui nos comentários que ao longo da live eu vou falando desses temas, né, que a gente estruturou aqui para vocês hoje, e mais para o final eu vou responder algumas dúvidas que vocês trouxeram aqui, tá bom? Então, primeiro ponto que eu queria trazer aqui sobre o inglês bom, se o inglês é necessário, a resposta é praticamente óbvia, né? O inglês hoje, sim, é extremamente importante para quem estuda e para quem trabalha na área de tecnologia como um todo, tá? E aí você deve estar se perguntando, né? Bom, como que o inglês me ajuda? Então, o primeiro ponto que o inglês acaba ajudando é para conseguir uma oportunidade. Ao longo do vídeo a gente vai falar um pouco mais disso, mas o primeiro ponto que o inglês ajuda para conseguir uma oportunidade com automação de testes, por exemplo, é na parte de estudos. Vou contar um pouco para vocês sobre como era antes, quando eu era zero em inglês, tá? Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu não sabia nada de inglês. Sabia muito pouco de leitura e escrita, mas eu não conseguia me comunicar e eu não conseguia, por exemplo, ler uma documentação inteira em inglês. E o que acontecia? Sempre que eu precisava aprender uma nova ferramenta, eu precisava fazer duas coisas. Ou eu precisava ficar constantemente com o Google Tradutor aberto, então lia lá um trecho da documentação, não entendia, pegava e jogava isso no Google Tradutor e lia a tradução. Só que a tradução do Google Tradutor, apesar de muito boa, sempre acaba deixando alguns gaps, né? Tipo, às vezes ficam as palavras totalmente fora de contexto, e para quem está aprendendo algo novo, isso é muito ruim, né? Porque a documentação, dependendo da ferramenta, às vezes a documentação não é muito bem escrita. Aí você passa isso para um Google Tradutor
que traduz isso e já deixa alguns gaps ali na tradução, você se perde muito mais. Então o que eu precisava fazer? Ou eu tinha que ficar com o Google Tradutor aberto o tempo todo para ficar fazendo essas traduções, ou eu tinha que esperar alguém produzir um conteúdo em português. Só que isso também traz alguns problemas, né? Porque todas as atualizações de ferramentas, todas as novidades de ferramentas, os principais relatórios, por exemplo, sobre estudo de mercado a nível global, tudo isso sai primeiro em inglês. Depender de alguém produzir um conteúdo em português, principalmente há 4 ou 5 anos atrás, quando a gente não tinha tantas pessoas produzindo conteúdo, era muito ruim, né? Porque quando chegava o conteúdo, às vezes já tinha uma atualização, já tinha uma outra coisa que eu deveria estar aprendendo e eu recém estava consumindo aquele conteúdo ali em português. Então eram 2 problemas principais, né? Ficar aprendendo na base do Google Tradutor, e outro problema era ter que esperar alguém produzir conteúdos em português e chegar atrasado nos conteúdos. E aí que eu resolvi começar a evoluir um pouco o inglês, porque eu vi naquela época, ainda nem tinha Cypress e tudo mais, eu percebi que, bom, se eu quiser conseguir futuramente me manter atualizado com o mercado, conseguir estudar as ferramentas quando elas forem lançadas, conseguir contribuir com um time, caso eu trabalhe em uma oportunidade internacional. Se eu quiser evoluir na carreira e futuramente trabalhar para fora e ganhar em dólar, euro e tudo mais. Para tudo isso, eu vou precisar do inglês. E eu comecei a investir mais do meu tempo para estudar inglês. Na época, eu fiz uma coisa um pouco diferente, né? Eu comecei a estudar mais inglês através da escrita. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava que boa parte dos conteúdos eu precisava traduzir, né, no Google Tradutor. Então, o que eu fazia? Eu pegava artigos técnicos, né, que eram escritos em inglês, entrava em contato com os autores, né, pedia permissão, tudo mais, e fazia o serviço de tradução desses artigos para o português, né? E publicava depois esses artigos em português. Então eu acabava fazendo 2 coisas, né? Acabava estudando inglês e contribuindo para a galera que não sabia inglês e que eu achava que era importante ter acesso àqueles conteúdos, né? Então essa foi uma primeira coisa que eu fiz, e depois investi, né, em um curso formal de inglês. Então eu estudei ali praticamente um ano inteiro, né, em escola mesmo, fazendo aula toda semana, e lá fui aprendendo alguns fundamentos. Mas algumas coisas que eu fiz me ajudaram ao longo da carreira a conseguir não só aprender, mas fixar melhor o inglês para me ajudar tanto nos estudos quanto no mercado. Mas eu vou falar um pouquinho mais dessas coisas que eu fiz lá na parte de desafios, que é um pouquinho mais pro final da aula de hoje. Então, só recapitulando, né? Eu há uns 4 anos atrás era 0 em inglês, passava um pouco de dificuldade, porque precisava aprender a lá Google Tradutor e aprender só com conteúdos em português, que por mais que hoje a gente tenha bem mais conteúdo sendo produzido, sempre vai ficar um pouco atrás, porque as novidades sempre saem em inglês. Quando sai uma ferramenta nova, por exemplo, Playwright, toda a documentação do Playwright pode até ter algumas partes traduzidas, mas as novidades saem em inglês. O Cypress, boa parte da sua documentação é em inglês. O Robot Framework, praticamente toda a sua documentação é em português. Então em inglês. Então todas as novidades e documentações de ferramentas sempre vão sair primeiro em inglês. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre esses pontos lá na parte de desafios. Bom, a gente está falando sobre inglês. Eu separei aqui 2 pontos importantes que o inglês faz diferença na carreira. Tá? Primeiro, em estudos,
que é o que a gente já está falando um pouquinho aqui, e o outro é a nível de mercado. Bom, estudos até, a gente brifou um pouquinho aqui, a gente falou sobre o estudo de ferramentas, e mercado, a gente pode falar de vagas e tudo mais. Eu vou começar por estudos, tá? Como o inglês faz diferença nos estudos? Eu até falei aqui para vocês um exemplo, que é a documentação de ferramentas. Eu vou usar como exemplo a minha experiência com Cypress, depois de já ter aprendido um pouco mais de inglês. Quando eu comecei a estudar o Cypress em si, praticamente toda a sua documentação era só em inglês. Então, o que eu fazia? Eu entrava na documentação, lia, né, lia lá desde passo a passo para começar, lia as limitações da ferramenta, lia sobre os comandos e conseguia entender as sintaxes. Só que, mais do que só aprender sobre a documentação da ferramenta, tinha um ponto que o inglês me ajudava um pouquinho mais, que era quando dava alguma coisa errada. Então, eu estava lá aprendendo sobre Cypress, né, ali aplicando no projeto, e aí daqui a pouco, pum, estourava alguma coisa, acontecia algum problema. E aí, eu tinha duas alternativas nesse caso, né? Ou pedir ajuda para alguém, pedir ajuda para alguém, pesquisar a solução em português, ou pesquisar a solução em inglês. Pedir ajuda para alguém, na época, não era uma alternativa, porque não tinham tantas pessoas assim usando Cypress. Em português, seria legal, só que o erro já estava em inglês. Então, eu primeiro precisava entender o erro. E pesquisar pelo erro em inglês sempre traz muito mais alternativas de solução do que em português. Então, não tinha muita alternativa a não ser pesquisar pela solução em inglês. Então, quando eu pesquisava pegava o erro lá, né? Que normalmente 100% dos erros são em inglês. Eu pegava aquele erro, colocava no Google, por exemplo, e aí, normalmente, ou ele já me levava para um trecho da documentação, que também estava escrito em inglês, ou me levava para fóruns com algumas discussões sobre aquele mesmo erro, né? E esses fóruns também estavam escritos em inglês. Então, para quem está estudando uma nova ferramenta, ou para quem está buscando aprender automação de testes, por exemplo, e quer conquistar uma oportunidade, mesmo no mercado brasileiro, saber o inglês é importante, porque ele te ajuda não só a ler a documentação das ferramentas, mas te ajuda também a conseguir se virar melhor. Porque quando você tiver um problema, você vai ter milhares de soluções a mais, de opções a mais para pesquisar do que se você pesquisar somente em um idioma, que é o português. Então, como que eu fazia? Eu lia lá a documentação era em inglês. Quando tinha um problema, eu conseguia pesquisar por esse problema em inglês e encontrar tanto a documentação quanto algumas soluções alternativas também em inglês. E na época isso me ajudou muito. Inclusive, nessa mesma época, eu consegui um freela trabalhando com Cypress, mas eu vou falar um pouquinho disso no próximo tópico, que é o de mercado. Bom, problemas que a gente vai ter se não souber o inglês, né? E problemas que eu tinha antes até de saber inglês para estudar novas ferramentas. É aquilo que eu já comentei para vocês. Tem que traduzir tudo na mão, a cada nova coisa que você for aprender, cada problema que você for pesquisar, você precisa traduzir antes de pesquisar, ou ter que esperar sair algum conteúdo em português, que por mais esforço falando como produtor de conteúdo, né, por mais esforço que a gente faz, né, para produzir conteúdo o mais atualizado possível, é muito difícil
de acompanhar meio que em tempo real as atualizações, né? Tipo, as atualizações das ferramentas, todas as ferramentas, sempre saem primeiro em inglês e depois é que são produzidos conteúdos a partir dessas atualizações, mas às vezes nem dá tempo. Bom, um segundo ponto sobre o inglês é o mercado. E aqui, dentro do mercado, a gente pode falar pelo menos de 3 aspectos. Dentro de mercado, a gente pode falar do mercado brasileiro, o mercado internacional e freela. Então vamos lá. Digamos que você está aí trabalhando hoje, está buscando uma oportunidade com automação de testes, ok? Mesmo no mercado brasileiro, existem, na maioria dos projetos, né, grandes, existem sistemas, né, que são integrados aos sistemas que estão sendo desenvolvidos, e esses sistemas, eles possuem documentações. Por exemplo, uma solução de e-commerce muito popular, tá? É a VTEX. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma solução de e-commerce muito popular, muito usada por vários projetos, mesmo aqui no Brasil. E a VTEX, a documentação da VTEX, boa parte da documentação, a parte de vídeos, por exemplo, está em inglês. Boa parte. A documentação da API, por exemplo, da VTEX, ela é em inglês. Os endpoints, quando você pega lá um serviço, por exemplo, para integrar com a VTEX, os endpoints que você está utilizando são em inglês. Então, mesmo para quem está no mercado brasileiro, o inglês acaba fazendo diferença para facilitar o seu entendimento sobre uma determinada solução para contribuir dentro do projeto. Então esse é um ponto, mesmo quem está no mercado BR, para conseguir contribuir. Um segundo ponto é caso você queira buscar uma vaga internacional. Aí de fato, né, se você está buscando uma vaga internacional, o inglês é essencial. Depois, com a pandemia, né, a quantidade a procura, né, de pessoas de fora para QAs aqui do Brasil aumentou bastante, né? No LinkedIn lá eu recebo com uma frequência grande até algumas propostas de fora, mas o pré-requisito é sempre o inglês. Então, se você está buscando uma oportunidade com automação de testes e quer ampliar o seu leque, né? Ampliar as suas possibilidades de alcance, saber inglês vai te ajudar a não só se posicionar bem aqui no Brasil, quanto também para vagas internacionais. Legal? E aí eu tive uma experiência que aí foi específico pro meu caso, que foi uma experiência de freela. Então lá quando eu estava estudando sobre Cypress, eu queria uma forma de conseguir, eu precisava de grana, e a segunda forma que eu precisava aplicar no meu dia a dia mais do Cypress. Eu queria aplicar na prática o Cypress, e mesmo usando no meu projeto do dia a dia, eu queria ter uma outra experiência para conseguir tanto complementar renda, quanto aprender mais sobre automação com aquela ferramenta. E aí eu entrei em algumas plataformas, comecei a pesquisar por projetos freelance. E aí na época, pelo menos na época, a grande maioria das vagas e das oportunidades para trabalho freelance, elas eram para projetos exterior. Tinha muito pouco, assim, oportunidades de freelance para vagas aqui do Brasil, por exemplo. A maioria eram para projetos do exterior,
e que exigiam inglês. E aí eu comecei a pesquisar por algumas plataformas de freelance e uma delas que eu consegui entender bem, consegui seguir o cadastro e encontrar algumas oportunidades bacanas foi a Upwork. E aí na Upwork era tudo em inglês, né? Tipo, desde a documentação que eu precisava criar ali no meu perfil, né? Explicando enfim, as minhas experiências, as vagas, né? Os requisitos para as vagas, era tudo em inglês, né? Mas como eu já vinha estudando sobre isso há um tempo, né? Para mim, quando cheguei nessa fase, né, de buscar uma nova oportunidade e que precisava do inglês, para mim acabou sendo mais tranquilo, né, porque eu já vinha estudando inglês há um tempo. Então, quando chegou lá no Upwork, quando precisava preencher, quando precisava criar ali o meu perfil e explicar as minhas habilidades, tudo em inglês, para mim era super tranquilo. E aí eu apliquei para alguns trabalhos de freelance, né, para executar como extra ali ao meu horário de trabalho convencional. E algumas empresas começaram a aceitar o processo. E normalmente o processo era assim, né? A empresa aceitava, passava uma proposta ali de valor hora e um desafio técnico. E aí eu, enfim, fui fazendo e passei em uma delas, né? Para trabalho freelance com Cypress para uma empresa dos Estados Unidos, um projeto pequeno, né? Não era um projeto grande, era um projeto de curto prazo, que eles chamam. E aí, nesse projeto, era tudo em inglês. Então, foi bem massa, porque no processo seletivo, por exemplo, eu recebi um desafio para fazer, aí eu fiz o desafio, entreguei, recebi o feedback desse desafio, dizendo, olha, esses pontos aqui você precisa ajustar. Ajustei, mandei de novo, mas toda essa comunicação já rolando em inglês. Então olha só que massa, né? Eu já tinha, na verdade tenho ainda o meu trabalho convencional, né? Eu trabalho ali no horário comercial normal. E aí depois, fora do horário, para fazer complementar a renda, conseguir uma grana extra, eu fazia um freela. Só que nesse freela eu trabalhava pro exterior. Então, para quem está buscando uma oportunidade, seja para complementar a renda, como era o meu caso, ou tá querendo, enfim, evoluir na carreira, quer aprender mais rápido alguma coisa, quer se expor à prática, como eu queria, né? Queria me expor à prática, mas não tá com uma outra necessidade pessoal que era de complemento de renda, o inglês te ajuda muito nisso, porque você consegue buscar trabalhos, né, de períodos alternativos ao seu de trabalho, né, que são os trabalhos de freelance. No meu caso, era um trabalho para trabalhar com Cypress, uma automação de uma aplicação web, né, e fazia a comunicação toda em inglês com uma empresa dos Estados Unidos. Eu posso fazer um outro vídeo, inclusive, se for do interesse de vocês, aí eu explico toda essa experiência, né, entro em mais detalhes dessa experiência como freelance. Deixem aí nos comentários se vocês acham que faz sentido e querem saber um pouco mais sobre isso. Beleza? Bom, ainda sobre o mercado. Bom, Samuel, o que eu vou abrir mão se eu não aprender inglês, né, em relação ao mercado aqui de quem está buscando uma oportunidade com automação de testes? Primeiro, você abre mão de muitas vagas, né, porque várias vagas exigem o inglês, assim como várias vagas exigem automação de testes, né, 88% exigem conhecimentos de automação de testes. Algumas vagas, principalmente as do exterior, exigem conhecimentos em inglês. Segundo ponto, você vai estar abrindo mão de uma possibilidade, né, que é de ganhar, às vezes, em moedas estrangeiras, que, em alguns casos, são mais valorizadas do que a moeda brasileira. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, você está abrindo mão de conseguir aprender mais rápido e se manter atualizado com mais frequência.
porque as atualizações das ferramentas, as pesquisas, por exemplo, recentemente a gente fez um vídeo no canal falando sobre as pesquisas do Stack Overflow e a pesquisa da IntelliJ sobre o mercado de tecnologia. As duas pesquisas estão em inglês. Se você for olhar lá, as perguntas, os resultados e tudo mais, são todas em inglês. Se você entrar nas documentações das ferramentas, Cypress, Playwright, Hobot, próprio Selenium, a documentação, a boa parte, sei lá, uns 90% das documentações estão em inglês. Algumas ferramentas até fazem um esforço bem grande assim, para manter uma parte da sua documentação em português, mas é muito difícil. Até o próprio Cypress, né? Há um tempo atrás, o Pedro Ivo, ele, que é um QA aqui do Brasil, ele fez uma iniciativa de tradução da documentação do Cypress e entrou em contato com a galera para entender a possibilidade de, enfim, integrar isso lá com um projeto principal para ter a documentação principal em português. E eles mesmos passaram, né, que tipo, mesmo eles investindo um bom tempo em documentação, o esforço seria muito grande para manter essa documentação traduzida para vários idiomas. Então, voltando ao ponto do vídeo de hoje, né? Você vai abrir mão também de se manter atualizado com mais frequência, porque as atualizações, a grande maioria, saem primeiro em inglês e depois é que são gerados conteúdos em português para essas atualizações. Bom, para fechar o vídeo de hoje, eu trouxe dois desafios principais para quem está buscando aprender inglês e usar isso no seu dia a dia para conseguir uma oportunidade com automação de testes ou para conseguir trabalhar melhor no seu dia a dia. E depois que eu falar desses desafios, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Se tiverem perguntas, eu vou respondê-las aqui. Se não tiver perguntas, aí a gente encerra o nosso vídeo de hoje e vamos aí para o nosso dia de trabalho. Bom, primeiro desafio: sei inglês, mas sou inseguro. Se você se identifica com isso, já deixa aí nos comentários se faz sentido para você, tá? Sei inglês, mas sou inseguro. E aqui eu vou compartilhar uma experiência também com vocês. Há uns 2 anos atrás, eu comecei um projeto, e nesse projeto precisava... era um desafio novo, porque nesse projeto eu ia ter contato direto com várias pessoas de fora, né? Então tinha galera da Europa, uma galera de outros lugares do mundo, e eu ia precisar entrar em contato direto com essas pessoas. E eu já sei inglês, tá? Tipo, eu estudo inglês com frequência. Tipo, o meu celular, aqui, o meu computador, eu já deixo em inglês para me forçar a usar o idioma, mesmo que eu não esteja falando, né? Leio bastante em inglês também para estudar, enfim. Eu estudo inglês, esse que é um ponto que eu quero falar para vocês. E mesmo assim, mesmo estudando inglês já há um tempo, quando eu entrei para esse projeto que eu ia precisar ter contato direto com a galera de lá, aí o bicho pegou. Aí eu penso, aí é que veio o sentimento de insegurança, né? De, pô, agora eu vou ter que expor o meu inglês, né? Eu vou ter que falar inglês aqui com a galera. Aí eu ficava com um sentimento, né? Tipo, será que a galera vai entender o que eu tô falando? Será que eu vou entender o que eles estão falando? Será que eu não vou falar alguma bobagem? Será que eu vou conseguir acompanhar o ritmo da galera, né? Tipo, entrar em reuniões 100% em inglês, né? Tipo, fazer a daily ali, que normalmente a gente faz, né? Fazer a daily em inglês, falar o status do projeto, compartilhar tudo em inglês. E aí, essa experiência, eu lembro que no início eu fiquei muito inseguro, mesmo sabendo inglês.
Então é exatamente esse desafio que eu coloquei aqui, que eu sei que é o desafio de muitos de vocês e que foi meu também, né? Que é o sei inglês, mas sou inseguro. E aí, como que eu fiz para conseguir ter mais segurança com o inglês, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a estudar mais inglês. Porque eu sabia inglês na época, mas eu não colocava isso tão a sério no meu dia a dia, né? Eu estudava inglês, como normalmente... voltei. Eu estudava inglês, mas eu não levava isso tão a sério no meu dia a dia, né? Porque eu não usava o inglês no meu dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu comecei a fazer para aumentar minha segurança com o inglês foi começar a estudar mais no dia a dia. Então, eu comecei a consumir mais vídeos em inglês, a consumir mais conteúdos mesmo, tipo, não só vídeos, mas artigos em inglês. Comecei a seguir alguns perfis que falavam sobre inglês para eu ficar ao máximo do meu dia exposto ao idioma. Eu já entrava nas reuniões, participava ali das reuniões técnicas, lia as documentações, tudo em inglês com a galera de fora. Mas eu queria ainda aumentar a minha segurança para conseguir contribuir com o time e conseguir usar o inglês, né? Eu estudei inglês um tempão, agora eu quero aplicar isso no meu dia a dia. Essa foi a primeira coisa, eu aumentei a minha frequência de estudos. A segunda coisa que eu fiz foi me expor a problemas reais. E o problema real que eu tinha era conversação. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar em plataformas que me proporcionavam mais conversação no inglês. Então, duas coisas. Estudo, aumentar a frequência de estudos e se expor a problemas reais. Nesse caso, com o inglês, foi através da conversação. E aí, eu que já vinha estudando inglês há um tempo, mas ainda estava inseguro de usar isso no meu dia a dia, 2, 3 meses depois de seguir essa rotina, eu já estava, naturalmente, eu entrava nas reuniões com a galera em inglês e eu conseguia me comunicar. Claro, não fazia uma palestra em inglês, eu não ficava ali horas falando inglês com a galera, mas eu conseguia tanto entender o que eles estavam passando, que é o mais importante no final das contas, quanto expressar as ideias, né? Quando eu ia explicar alguma coisa que estava acontecendo, eu conseguia passar para a galera em inglês também e com segurança. E aí, apesar de a gente estar falando de inglês, a gente consegue fazer um paralelo bem bacana disso aqui com a automação de testes, né? Porque às vezes eu conheço muitas pessoas que estudam automação de testes há um tempo, mas ainda estão inseguras de usar isso no seu dia a dia, né? E duas coisas, né, podem funcionar, e funcionam na verdade, em comum com o que eu apliquei em inglês, né, que é aumentar a frequência de estudos, né, e estar em um ambiente para isso, e se expor a problemas reais. Diferente do inglês, né, quando você está falando de automação de testes, problemas reais projetos reais, construir projetos e resolver problemas enquanto constrói esses projetos, né? No Agilizei Bootcamp, por exemplo, que é uma formação que a gente tem aqui no Agilizei voltada para automação de testes, a gente aplica muito disso, né? Construção de projetos na prática, exposição a problemas reais, e por ser um bootcamp, a galera inevitavelmente precisa aumentar a sua frequência de estudos durante um período de tempo. Então, vocês conseguem perceber que não é tão distante assim alguns conceitos, né, que a gente traz de estudos e de resolução de problemas, né, tipo que eu tive lá no inglês, mas não foge muito do que a gente precisa aplicar, por exemplo, para aprender a automação de testes. Legal? Então esse é o primeiro desafio, sei inglês, mas sou inseguro. E o segundo desafio sou zero em inglês, mas quero começar.
se é o seu caso, você pode comentar aí também. Bom, se você é zero em inglês e quer começar, a melhor forma de começar, com certeza, é se expondo ao máximo ao idioma, tá? Então, primeira coisa que eu daria de sugestão, que me ajudou bastante, é pegar o seu celular, por exemplo, aqui, pega o seu celular e troca ele para o inglês, troca ele para outro idioma, tá? No início é extremamente bizarro, assim, porque você troca de idioma no celular e você não consegue fazer tarefas, tipo, simples. Tipo, às vezes você precisa mandar uma mensagem para alguém. E aí, ao invés de você ir lá, pesquisar nova mensagem e tudo mais, vai estar de outra forma lá. Vai estar um search e vai estar um new message, né, por exemplo. Mas, com o tempo, você se acostuma com isso. Com o tempo, esses caminhos vão começar a ficar no seu cérebro e vão ficar, tipo, mais naturais para você. Então, essa é a primeira coisa, se expor mais ao idioma. Então, uma coisa simples e que ajuda bastante é trocar o idioma do seu celular, trocar o idioma do seu computador, por exemplo, que são lugares que você fica com bastante frequência, né? Ou durante um bom tempo. Tipo, eu fico aqui um bom tempo na frente do computador. Então, trocar o idioma do computador para inglês me ajuda bastante a ficar exposto ao idioma. Segundo ponto é começar, isso é bem beabá de quem está passando, né? Não sou um especialista aqui em linguística e nem estudo de idiomas, mas estou passando um pouco da minha experiência, tá? Segundo ponto que eu daria de sugestão é se expor através de coisas legais, assim, tipo, coisas interessantes no idioma. Então, pega uma série, por exemplo, que você já assistiu e que você não vai assistir ela de novo para ver a série em si, mas como para fins de estudo. Pega essa série e assiste ela de novo. Só que no começo, normalmente a gente começa assistindo a série ali com legendas, né? Coloca a série com o idioma inglês e a legenda em português. Eu gosto muito de Marvel, então uma coisa que eu sempre faço com frequência ainda é pegar filmes da Marvel. Eu coloco ali o filme em inglês, mas com a legenda em português. E aí eu vou acompanhando a série. Quando é alguma coisa mais curta, né, tipo algum vídeo do YouTube ou algum filme que eu já assisti algumas vezes, eu coloco, ou que eu já estou mais seguro também, né? Coloco o filme em inglês e a legenda em inglês também. Porque aí a gente consegue ir assimilando. Porque às vezes alguma palavra é dita, mas a gente não entendeu o que foi dito. E aí, lendo, você vê, tá, falou isso e a pronúncia é essa, tá? Então, essa seria a segunda sugestão, né? Primeira, se expor mais ao idioma, em coisas do seu cotidiano, como o idioma do seu celular e o idioma do seu computador. E a segunda forma é se expor mais ao idioma, né? De forma, através de vídeos e tudo mais. E a terceira de fato, né, se você é zero inglês, é começar a estudar inglês de forma, usando algum método ou seguindo alguma formação, algum curso e tudo mais, tá? Então, essas são as 3 sugestões que eu dou para você que é zero inglês e quer começar. Então, galera, a gente já está indo aqui pro final do nosso vídeo. Eu vou recapitular brevemente tudo que a gente falou aqui. A gente falou sobre como o inglês ajuda a conquistar uma oportunidade com automação de testes, qual a relação disso. A gente falou sobre como era aqui quando eu sabia zero inglês. A gente falou sobre como o inglês ajuda nos estudos e no mercado de trabalho. A gente falou sobre alguns desafios, né, para a galera que é zero inglês e quer começar, e para a galera que sabe inglês, mas é inseguro. Falei aqui também do meu case. E com isso a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo. Eu vou olhar, a gente encerra o conteúdo aqui, então eu vou encerrar o vídeo, depois eu vou olhar aqui as perguntas de vocês. Mas
Para encerrar o conteúdo, se você está acompanhando esse vídeo aqui no YouTube, né, está assistindo a gravação dessa live, esse é um conteúdo que foi publicado primeiro aqui no Instagram do Agilizei. Então a galera que acompanha aqui no Instagram do Agilizei recebeu esse conteúdo primeiro, ficou sabendo primeiro, recebeu a notificação e tudo mais, e acompanhou ao vivo aqui esse conteúdo. Se você quer aprender mais sobre como conquistar sua oportunidade com automação de testes e aprender sobre assuntos relacionados a esse tema, nem sempre vai ser só criar scripts, né? Acompanha a gente tanto aqui no YouTube quanto no Instagram do Agilizei, tá bom? Então, obrigado por acompanharem o vídeo, até a próxima. Tchau, tchau!